Caça chinês e caça americano quase fazem, entre aspas, um acidente na região do Mar da China Meridional, que faz com que os chineses ameacem os Estados Unidos e peçam pela paz na região. Os recentes ataques que a Ucrânia vem fazendo, em pontos inclusive da Rússia mesmo, como Belgorod, Krasnodar e Moscou, com ataques de drones, levantam a pergunta: depois da reconquista de Kharkiv e também da reconquista da capital de Kherson, será que os ucranianos estão de fato levando vantagem? Lembrando que a Rússia também ataca sistematicamente com drones pelo quarto dia consecutivo a capital ucraniana. Enquanto isso, tanto Estados Unidos como o Reino Unido se pronunciam sobre os ataques que a Ucrânia vem fazendo, não só nos territórios que foram ocupados, mas na própria Rússia, pelo menos isso é a acusação da própria Rússia, claro, e Medvedev garante que o Reino Unido, nesse momento, é um alvo legítimo do poderio militar da Rússia. Notícias importantes também relacionadas à finalização da Cúpula das Américas, né, da cúpula aí reunindo os países da América do Sul, e eu diria com uma pontinha de fracasso para os brasileiros. Mesmo tendo conseguido firmar alguns acordos importantes, o grande objetivo do Lula, que era a recriação do Unasul, eu diria que por alguns erros estratégicos do Brasil mesmo, acabou não sendo conquistado. Uruguai, Chile, entre outros países, não aceitaram a volta dessa organização, pelo menos não nesse momento. Vale lembrar, pessoal, também que BRICS anuncia que Venezuela poderia ser muito bem-vinda no bloco e os Emirados Árabes também são mais um dos países que vem se afastando da geopolítica americana e se aproximando dessa organização. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre o conflito entre Kosovo e Sérvia, que agora tem um quê de guerra por procuração entre Rússia e União Europeia, entre Rússia e OTAN, mais uma vez. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, você tem aula ali de crise da Argentina, da questão de Mianmar, da questão das Coreias, da questão de Israel, Nagorno-Karabakh, tudo que você possa imaginar, tanto de geopolítica internacional como do Brasil, tá na plataforma. A plataforma super completinha e super barata, disponível para você. Além de, claro, pessoal, poder tirar contato comigo ali direto, professor, pelo seu WhatsApp. Tamo junto, link na descrição, vocês não vão se arrepender. E claro, se quiser também contribuir aqui pro canal, pessoal, vai ser sensacional, né? Afinal é meu trabalho. Então seja membro ou uma eventual contribuição também via chave Pix. Tamo junto, valeu, hein, pessoal? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Primeiramente, falar um pouquinho sobre a região do Mar da China Meridional, que inclusive também tem aula na plataforma completinha, galera, sobre o que é, quais são os potenciais. Mas é uma região hoje que passa cerca de um terço do comércio mundial, tem mais ou menos, pessoal, de 1/5 a 1/6 da pesca do mundo, reservas gigantescas de combustíveis fósseis e, claro, é uma região super estratégica pelos países que a integram, né? Pô, Vietnã, Filipinas, China, Taiwan, mesmo o Japão, um pouquinho mais distante, mas Brunei. Cara, são países hoje super industrializados, conhecidos como plataforma de exportação, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos, enfim, são uma referência aí para a economia mundial. O eixo econômico do mundo não está mais no Atlântico, o eixo econômico do mundo está no Pacífico, tá? Isso é um ponto importante. Dentro dessa premissa, a China alega, pelas suas convicções, que toda a região que eu estou colocando para vocês deveria ser o Mar da China Meridional, que ela tem, né, autonomia para realizar pesca, para fazer incursões, enfim. Tanto que ela pega algumas ilhas e coloca ali, galera, em cima de recifes e corais. Cria ilhas mesmo, tá? Taca sedimento, coloca base militar. E isso incomoda alguns países, eu diria que principalmente as Filipinas. As Filipinas, inclusive, que têm parcerias militares estratégicas com os Estados Unidos, requer o apoio logístico americano para a soberania dessas áreas, alegando que os chineses barram navios pesqueiros do Vietnã, das Filipinas, etc. E é fato que os americanos, eles aumentam a sua influência militar na região, alegando uma proteção, entre aspas, né, de Filipinas e outros países membros. Tanto que, por exemplo, a própria aliança AUKUS, firmada entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália,
tem também por objetivo vistoriar as atividades chinesas no Mar da China Meridional. A ONU já reconheceu que aquilo não é um mar somente da China e que a zona econômica exclusiva de outros países também deveriam ser respeitadas, mas não há um consenso. Por isso que a China fala, por exemplo, que os aviões que circulam naquela região estão muito próximas do território da China, na verdade estão no território da China, porque seria o Mar da China Meridional, enquanto os americanos alegam que é só exercícios militares em águas internacionais. Claro, pessoal, próximo do território chinês, para também ameaçar os chineses. Dentro dessa premissa, a gente teve 2 caças que passaram uma distância de 120 metros um do outro. Pô, cara, teve uma gravação divulgada pelos Estados Unidos com um caça chinês passando assim, ó, e até causa um tremelique, né, uma turbulência no caça americano, tamanha proximidade, né, de que os 2 caças passaram. Aí imagina se tem algum tipo de, entre aspas, acidente nessa região. Com certeza seria precedente para algo muito mais perigoso. A China se pronunciou, cara, pedindo para que os Estados Unidos acabem com essa invasão que ameaça a paz da região e que parem de provocar os chineses. Os americanos alegam que é uma área de treinamento militar em águas internacionais. Vai dar acidente e vai dar problema. A gente teve também, galera, recentemente, ataques importantes que a Ucrânia conseguiu fazer. Por exemplo, recentemente, aí, há poucas horas atrás, a Ucrânia fez 2 ataques, por exemplo, em áreas de refinarias de petróleo em Krasnodar, inclusive pegando incêndio nessas áreas, a 80 quilômetros da área de uma das principais áreas de exportação, inclusive, dos russos. A gente teve, por exemplo, novos ataques em Belgorod, com bombardeamento. Inclusive, a Rússia está considerando até esvaziar algumas áreas, porque já ocorreram mortes de civis, inclusive. A gente teve os ataques em Moscou, inclusive nas proximidades da onde mora o Putin, inclusive, né? E algumas das áreas mais nobres, onde tem o Putin, onde tem o Medvedev. E, galera, não muito distante, a gente teve, por exemplo, a região de Kharkiv sendo conquistada no finalzinho, no segundo semestre, né, do ano passado, e também a capital de Kherson, que é Kherson, também sendo reconquistada pelos ucranianos. Até em Lugansk, em uma área que é da Ucrânia, mas foi invadida, conquistada pelos russos, a gente também teve bombardeios, inclusive com 5 mortes, utilizando o sistema HIMARS de ataque. Isso significa, então, que os ucranianos começaram o contra-ataque? Aparentemente, apesar de algumas mensagens divulgadas pela defesa ucraniana, não, ainda não começou, e a Rússia considera que são todos, eu diria, embates, mas que foram rapidamente, prontamente neutralizados por parte dos russos. Vale lembrar, pessoal, que os mísseis Storm Shadow, pedidos aí feitos, né, de mísseis de longa distância mais para a Alemanha, para os Estados Unidos, foram cedidos e os ucranianos eles têm uma capacidade maior. Nenhum grande estrago foi feito, pelo menos não até o momento. Talvez em Kharkiv e Kherson sejam as exceções, né, no ano passado. Depois que a Rússia recuou dessas posições, eu diria que eles perceberam alguns erros cometidos no ano passado, realocaram suas tropas e hoje estão em uma posição de defesa muito mais segura. Talvez não tenham mais tanto compromisso com avanço em novos territórios, mas para os ucranianos que estão prometendo um contra-ataque, penso eu, tá, pela logística instalada até o momento, os russos aparentemente estão bem preparados. O que você considera, pessoal? Vai ser fácil aí para os ucranianos retomarem os territórios? Deixa aí nos comentários. Lembrando que esses ataques dos ucranianos estão levantando dúvidas no mundo inteiro. Poxa, será que os americanos, por exemplo, que forneceram armas, concordam com esses ataques? E a gente teve o John Kirby, por exemplo, que é um representante da Casa Branca, se pronunciando sobre esse assunto, falando que os Estados Unidos, ele não incentiva ataques à Rússia, mas que, a partir do momento que as armas são cedidas para os ucranianos, elas não pertencem mais aos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode fazer o que bem entender. Cara, convenhamos, né? Você não é inocente, eu não sou inocente. É óbvio que a inteligência americana traz algum tipo de orientação para a Ucrânia também, tá? Isso ficou confirmado até pelos próprios vazamentos de documentos oficiais do Pentágono. Então não é um segredo aqui que eu estou contando para vocês, né? E assim, por enquanto a Ucrânia alega que esses ataques não foram feitos pela Ucrânia. Talvez o de Lugansk sim, né? Mas nos territórios da Rússia não. Eles alegam que são insurgentes revoltosos aí da própria Rússia, que não gosta do governo de Vladimir Putin. Então são russos atacando russos, mesmo que com apoio logístico e de inteligência da Ucrânia. Vale lembrar de novo que isso não é confirmado, tá? O John Kirby anunciou também que o contra-ataque ele vai ser lançado, dando a entender que ainda não foi, e que vai receber total apoio dos Estados Unidos, inclusive com novos armamentos.
Ao mesmo tempo, o segundo país que mais apoia a Ucrânia, excetuando os Estados Unidos, é o Reino Unido. E eu, galera, diria que desde o início dos conflitos. Pô, o Challenger, cedido pelos ingleses, o Storm Shadow, a Aliança dos Caças, que os britânicos ainda não vão dar os caças, mas querem formar essa coalizão, inclusive liderando as discussões juntos com os Países Baixos. E por conta de algumas declarações dadas pelo James Cleverly, que é o secretário das Relações Exteriores, ele disse ali que a Ucrânia tem total direito de projetar suas forças além das fronteiras ucranianas, visto que alvos militares também são considerados ataques legítimos. Ou seja, na prática ele garantiu, olha, o Reino Unido apoia que a Ucrânia ataque posições da Rússia, desde que não seja contra alvos civis, e sim somente alvos militares. O que a gente viu, assim como a Rússia também fez, inclusive drones em Kiev, pegou do lado de um carro hoje, tá? Imagem bem forte, inclusive quase deve ter matado, né, claro, aquele civil. A gente teve ataques também em pontos civis na Rússia, inclusive em áreas de moradia. Você pega fotos que a Rússia divulgou de prédios atacados, tal, né? Inclusive, que nem eu falei, próximo da área da residência de Putin. E o Medvedev, vendo todo esse pronunciamento e esse apoio do Reino Unido, deu declarações fortes falando que os britânicos, ou aqueles que colaboram com os britânicos, são alvos da Rússia. Inclusive falou, né, que os patetas que comandam o Reino Unido não ligam para acordos internacionais como a Convenção de Haia, a Convenção de Genebra, e que o Reino Unido pode ser sim considerado um país que está liderando a guerra contra a Rússia. E por conta disso é alvo legítimo de ser atacado. Lembrando, pessoal, que se for atacado, o Reino Unido faz parte da OTAN e inclusive tem as suas próprias armas nucleares. Existem submarinos que carregam ogivas nucleares em algumas posições secretas, muito possivelmente próximo do Mar Báltico, próximo da Rússia. O Reino Unido não é qualquer paizinho. Tá certo que a Rússia é superior militarmente, mas talvez uma aliança contra a OTAN, porque o Reino Unido faz parte da OTAN, aí eu diria que seria talvez uma guerra sem vencedores, né? Uma guerra nuclear, galera, convenhamos, não tem vencedores, tá? A gente teve a finalização, né, da cúpula dessa América do Sul, com o último representante, que é o Gustavo Petro, fazendo uma reunião fechada com Lula, mas com os outros governantes já sendo liberados, aí vai voltar para os seus países de origem. Eu diria que, assim, alguns acordos foram assinados, alguns pronunciamentos foram feitos, mas o grande objetivo do Lula, que era a consolidação da volta do Unasul, bloco criado em 2008 e enfraquecido nos anos 2010 por conta de uma queda da esquerda, uma ascensão da direita, mas a direita também não conseguiu consolidar o Pró-Sul, que era a sua ideia de uma nova aliança política, ele não conseguiu voltar, tá? Inclusive o documento que foi assinado como documento conciso, né, a declaração ali da cúpula, ela não consta o nome Unasul por pedido de alguns países liderados pelo Uruguai. E eu diria que o Brasil tem um pouco de culpa nisso. Por quê, professor? Que eu falei, né? Receber o Nicolás Maduro é uma coisa, fazer elogios à democracia, entre aspas, venezuelana, é outra. E isso incomodou muitos países, que não vem hoje uma aproximação da América do Sul com esse viés mais à esquerda como a melhor opção. Inclusive por isso que não constou na declaração conjunta alguma menção ao Unasul, porque segundo alguns países, como o próprio Boric, tá? Que é um cara mais à esquerda, mas também como o Lacalipô, como o Guilherme Lasso, que são caras mais à direita, isso seria dar um apoio à Venezuela, coisa que o país deles não dá, tá? Então eu diria que foi um erro, estratégico cometido. Não precisava ter feito, né? E muito possivelmente os países ficarão mais favoráveis a essa volta do Unasul. Mas, como ponto positivo para a Venezuela, a Rússia, por exemplo, deu declarações falando que dá apoio à entrada da Venezuela nos BRICS. Além disso, os BRICS, que vão fazer uma reunião, galera, num futuro próximo, estão negociando como que o Putin vai conseguir entrar na África do Sul. Lembrando que a África do Sul faz parte do Tribunal Penal Internacional e o Putin é considerado como um criminoso de guerra pela Corte de Haia. Em tese, ele deveria ser preso. Óbvio que não vai, né? Mas eu diria que ganhou outro meio importante, que os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos muito possivelmente estão entre os 19 membros que vão entrar para os BRICS nessa próxima reunião. E isso por declarações dos próprios Emirados Árabes Unidos. E como os BRICS estão deixando de ser um grupo somente econômico para ser um grupo geopolítico de oposição ao G7, os Emirados Árabes anunciaram, por exemplo, que eles saíram das Forças Marítimas Combinadas, que é uma espécie de força marítima liderada pelos Estados Unidos que opera no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico.
está sediada, pessoal, no Bahrein, e junto com a 5ª Frota dos Estados Unidos, comanda ali, é composto por 34 países, incluindo o Brasil. Isso, claro, né, mostra um afastamento dos Emirados Árabes da política americana e uma aproximação com os BRICS. Ponto importante, cuidado, Estados Unidos está perdendo área de influência para os russos, mas principalmente para os chineses. Os caras têm grana, né? E para finalizar, galera, notícias importantes que eu já tinha analisado aqui com vocês a respeito do conflito entre Kosovo e Sérvia. Só que tem um quezinho a mais. A gente sabe, né? Galera, bem sintetizando aqui a questão, tá? Kosovo, a Sérvia invadiu Kosovo em 1998. Na verdade, invadiu, né? Depende de quem tá falando, porque Kosovo se considera como independente. Só, claro, a Sérvia considera que, inclusive, Kosovo pertence ao território da Sérvia. Então, segundo a Sérvia, não tem como você invadir um território que já é seu, né? Mas na época, comandado pelo Slobodan Milošević, a Sérvia fez uma invasão em Kosovo, que é uma região que tem muito descendentes de albaneses. E, galera, a Sérvia era mais forte que os kosovares. Houve uma interferência da OTAN no conflito, que inclusive, depois da vitória contra os sérvios, até instalou uma missão de paz ali, né? A missão KFOR, que hoje conta mais ou menos com 4.000 integrantes. Mas hoje você tem Kosovo, então, com a porção norte, com a presença de bastante sérvios ou descendentes de sérvios, e a porção mais centro-sul, bastante presença de descendentes de albaneses. A Kosovo se reconheceu como independente em meados dos anos 2000, mas vários países não consideram. Tivemos eleições, pessoal, recentemente, e nessas eleições os sérvios eles se recusaram a votar. Os sérvios que vivem em Kosovo, alegando que era uma eleição organizada somente pelos kosovares, enfim, que não tinha representatividade. Em algumas cidades, por exemplo, cidades com 16 mil habitantes, o prefeito que foi eleito foi um cara com 100 votos, porque só votou quem era descendente de albanês. O próprio Vučić, que é o presidente da Sérvia, pediu para eles não votarem. E aí, quando os prefeitos foram tomar posse, os sérvios que ali viviam começaram a protestar. Mas eles têm um embasamento muito forte com o acordo que foi fechado com as próprias alianças internacionais, com mediação da União Europeia e da OTAN, em 2013, que garante que a Kosovo continuaria como um território ali protegido pelas tropas da OTAN e tal, só que daria algum tipo de autonomia para os sérvios que ali vivem, poder de decidir quem são os representantes, enfim, e isso não vem sendo cumprido pelos kosovares. Os kosovares partiram para cima dos protestos e isso acabou culminando com uma violência dos sérvios contra as próprias tropas da OTAN instaladas. Estima-se, galera, 50 feridos de protestantes sérvios e 30 feridos de soldados da OTAN, italianos, belgas, enfim, né, a coalizão da OTAN que atua naquelas porções. O próprio Ocidente viu isso com maus olhos, alegando que os kosovares o governo, né, de Kosovo que reprimiu de maneira muito violenta os protestos. O Macron criticou, os Estados Unidos criticou, enfim. E por que isso é perigoso para o Ocidente? Porque pode virar mais uma guerra por procuração. É claro, né? O Vučić, que é o presidente da Sérvia, embora tenha um jogo meio duplo, fala que quer entrar para a União Europeia e tal, mas é um aliado do Putin também. E a gente já começou a ver, inclusive pichado em algumas posições, o Zezinho ali, ó, da Rússia. Ou seja, claramente, galera, os sérvios, visto que os kosovares são apoiados pela OTAN, estão partindo um pouco mais para o lado russo da força. O Putin já declarou apoio aos sérvios, já declarou apoio ao Vučić, alegando que toda aquela região dos Balcãs, os eslavos, são parceiro dos russos. Isso pode acabar virando mais uma guerra por procuração, e claro, pessoal, acho que seria a última coisa, né, que a OTAN ou gostaria de ter, é mais uma frente de batalha contra os russos. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Cara, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.